acessar. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Bem-vindos, vem pra escola estudar. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Bem-vindos, o amor está no ar. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar este encontro de amor. Somos famílias em busca de paz, a caminhar com Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar este encontro de amor. Somos famílias em busca de paz, a caminhar com Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo.
Somos famílias em busca de paz, a caminhar com Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Bem-vindo, seja bem-vindo. Mais uma vez nós... Boa noite a todos aqui presentes e também a todos que nos assistem através do Facebook. Vamos dar início à nossa live de hoje, onde traz o tema O Leigo e Sua Missão na Ação Evangelizadora, com o Padre José Éder. Já agradecendo a sua presença aqui, Padre, conosco, e pelo seu sim, mais uma vez, ao Movimento de Cursilho. Muito obrigada pela sua presença. Opa, eu que agradeço e saúdo a todos que estão participando conosco deste momento bonito, importante, da Escola de Formação, né? Isso é muito bom. Vamos dar início, então, traçando o sinal da Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos nossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezaremos um Pai Nosso e uma Ave Maria em intenção aos aniversariantes. Júlia Seico, Ellen Eduarda, Cidinha Paiva, Deise Lopes, e José Costa Xavier, e também pelos 15 anos de ordenação do Padre José Éder e pelos seus 40 anos de vida que estará completando essa semana. Muito bem vividos, por sinal. Amém. Também pelo Lourenço Piccoli, Isaltino Suzano e Antoniel Rodrigues Amaral. Rezamos também pela saúde de Elisa Busnello, Olívio Frick e Dirce Calera. Vamos rezar também por todos os cursilhos que serão realizados no Brasil e no mundo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, Mãe da Igreja, Rogai por nós. São Paulo Apóstolo, Rogai por nós. Neste momento vamos aclamar o Santo Evangelho. Se alguém quiser acompanhar, está em Mateus, capítulo 9, versículo do 18 ao 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe as tuas mãos sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou.
E a mulher ficou curada, e a partir daquele instante, chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pelas mãos e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Meditamos por um minuto o que acabamos de ouvir. Passo a palavra agora para o Padre Zé Éder, dar início à nossa live com o tema O Leigo e sua missão na ação evangelizadora. Padre, com você. Obrigado, Marli. Obrigado a todos que estão ajudando aqui no apoio desta nossa escola de formação. Então, mais uma vez, boa noite a todos e todas que estão participando desta live da Escola de Formação do Movimento de Cursilho aqui da nossa Diocese de Rondonópolis, Guiratinga. Saúdo a todos com um abraço fraterno, com preces e bênçãos sobre todos vocês. Mais uma vez, é uma alegria poder agora participar, não lá na Bom Pastor, como somos acostumados, em tempos normais a fazermos na escola vivencial do Cursilho, mas através desta tecnologia que nos ajuda também a irmos nos formando, irmos conhecendo um pouco mais da nossa fé, para que a gente esteja sempre sustentado na nossa missão, na nossa vocação de cristão e cristã, sendo presença nos lugares onde estamos, nos lugares aonde somos enviados. Então, mais uma vez, uma alegria estar com vocês. Acredito que todos saibam, mas eu repito, por ocasião da Páscoa do nosso bispo, neste tempo em que estamos à espera de um novo bispo, o Colégio de Consultores me fez administrador diocesano, então estou aí ajudando a cuidar da nossa diocese naquilo que é próprio da função do administrador diocesano. Então, também nesta alegria que quero partilhar com vocês que estão participando conosco desta live. Fui convidado para poder falar sobre esta temática. Acredito que ela é bastante próxima da última temática que foi conversado nesta escola de formação, quando o Romão, me parece que na segunda-feira passada, falava sobre a questão do discipulado, e agora venho para falar então do leigo, da leiga e da sua missão na ação evangelizadora da igreja ou na igreja. Gostaria de começar falando desta temática a partir da dimensão bíblica. Então, escolhi dois textos do Novo Testamento para começar fundamentando na Bíblia esta temática, o leigo, a leiga e a sua missão na ação evangelizadora. Para falarmos desta temática, então a gente precisa voltar ao que nós chamamos na igreja de teologia do chamado. Sabemos que
ao longo de toda a história da salvação, Deus chamou homens e mulheres para colaborar na evangelização, para serem suas testemunhas, né? Deixando-se serem instrumentos pelos quais a sua palavra ia sendo proclamada e alcançando outras pessoas. Então, chamado, né? Na plenitude dos tempos não foi diferente, né? Jesus, ele também chama, consagra e envia pessoas para serem seus instrumentos, para serem seus discípulos, e isto foi tão bem colocado na última live, quando foi tratado o tema do discipulado, né? Então, para tratar desta temática, o leigo e sua missão na ação evangelizadora, antes de entrar no catecismo da igreja e em alguns documentos e no pontificado do Papa Francisco, este pontificado vou falar pouquíssimo por causa também do tempo, né? Eu escolhi 2 textos bíblicos, então, que servem de fundamento para entendermos a missão de cada homem, de cada mulher na ação evangelizadora, né? Tomei primeiro o texto, e quem está com caneta e caderno pode anotar e depois pode rezar este texto, que é tirado do Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 16 seguintes, né? Onde Jesus, falando para os discípulos ou com os discípulos, primeiro, todo o texto, né, chama os discípulos de amigos e não de servos, né? Então, cada pessoa, cada homem, cada mulher é amigo de Jesus, né? A consagração faz com que cada pessoa se torne amigo, amiga de Jesus, né? E usando esta expressão, então, sobretudo no versículo 16, né, Jesus, ele fala da escolha, da consagração e da missão que cada pessoa tem na Terra, né? E com estas palavras, que vou agora literalmente tirar do Evangelho de São João, o capítulo 15, versículo 16 seguintes. Depois, em casa, uma outra hora, podem ler todo o capítulo 15, que é um capítulo belíssimo do Evangelho de São João. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. O que vos mando é isto, que vos ameis uns aos outros. Então, teologia do chamado, a gente não consegue falar, né, desta temática, o leigo e a sua missão na ação evangelizadora, sem levar em consideração este texto e tantos outros da Palavra de Deus, que vai nos situando no papel que cada uma tem na evangelização. Então, Cristo chama, escolhe, né, consagra cada um e envia, né? Envia para que todos possam produzir frutos e frutos que permaneçam, né? Frutos do reino de Deus, né? Depois um outro texto que nos ajuda também a entender a teologia do chamado, né? E consequentemente a missão de cada homem, de cada mulher na ação evangelizadora, está em Mateus, capítulo 28, versículo 18 seguintes. Mateus, capítulo 28, versículo 18 seguintes, né? Quando Jesus, já ressuscitado, ele envia os discípulos
com o mandato, né? Ide e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que eu vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então escolhi, teria outros textos, né, que poderíamos trazer aqui para esta nossa live, mas eu quis trazer estes dois, né, de modo que a gente entenda, né, que a vocação de cada homem, de cada mulher, a vocação do cristão, a vocação do leigo, né, é desejo do próprio Cristo, né? Ele quem escolhe, e não escolhe alguns, né, mas escolhe a todos para uma missão, né, dando esta ordem de que todos saiam, e aqui a gente lembra o Papa Francisco, que tem insistido tanto nesta dinâmica da igreja em saída, saiam para anunciar, para testemunhar a boa nova que salva o reino de Deus, né? Então, a dimensão bíblica. Talvez a gente pudesse fazer uma pergunta diante de tudo isso que já falamos, conversamos, né? Mas o que nos configura como discípulos de Jesus, como seguidores do Senhor? O que nos dá esta... E a palavra, talvez no contexto, é ruim pode gerar confusões, né, dependendo do contexto que ela é utilizada, mas o que nos dá autoridade para pregarmos a boa nova? A palavra é autoridade mesmo, né? Não no sentido de autoritarismo, né? Mas o que nos confere autoridade para podermos anunciar a boa nova da salvação, participarmos da ação evangelizadora, é o nosso batismo, né? Então, todos nós padres que estamos aí com o ministério ordenado, mas todos os homens e mulheres participam primeiramente, daqui a pouco vou dizer, do sacerdócio comum de Jesus Cristo, né? Então, o nosso batismo nos dá esta autoridade, né? A nossa vocação batismal nos dá esta autoridade para sermos as testemunhas do Senhor, para anunciarmos a boa nova da salvação, para vivermos o reino de Deus, proclamarmos o reino de Deus, lutarmos para que o reino de Deus já comece a acontecer aqui e agora, nessa perspectiva, é óbvio, da vida eterna, né? No reino que há de chegar. Então o batismo ele nos configura, nos dá esta autoridade, nos fazendo então participar da tríplice dimensão ou da tríplice missão de Jesus. A palavra é missão, né? Batismo nos faz em Jesus, nos insere em Jesus como profetas, sacerdotes e reis, né? Nós temos a função sacerdotal, a função profética e real. Participamos, né, desta função da missão de Jesus, né? Função sacerdotal, função de profetas e a função de rei. As mulheres sacerdotisas, profetisas e rainhas, né? Se a gente acha que... Porque tem muita gente que às vezes até nega esta verdade, né? A participação dos leigos e leigas na ação evangelizadora da igreja, né? Se a gente ficar com muita dúvida, podemos visitar o Catecismo da Igreja Católica, né? Então, aqui nos números 783, 784, 785, 904 a 907, 942, 908 a 913, enfim, tem uma série de números no Catecismo que vai fundamentar e vai indicar, né, que todo o povo de Deus participa destas três funções de Jesus, né? A função sacerdotal, a função profética e a função real. Então,
precisamos participar da ação da evangelização. Por quê? Porque em Cristo todos somos sacerdotes, profetas e reis, né? Eu costumo, no dia de batizado, sempre recordar, na hora da consagração com o óleo perfumado, o óleo do Espírito Santo, o óleo do crisma, de dizer, olha que beleza, né? No reinado de Jesus não tem diferença de pessoas. No reinado de Jesus todos somos iguais, né? Porque todos temos participamos destas três missões: a missão profética, a missão sacerdotal e a missão real, né? Então depois, se querem, então é muito bom este livro aqui, a gente precisa tê-lo, né? Quem pode, na cabeceira da nossa cama, mas não para fazer de travesseiro, viu, minha gente? É para estudar, tá bom? Né? Depois, então, eu trouxe alguns outros elementos que são importantes, né? Para a gente tratar do tema o leigo e a sua missão na ação evangelizadora, nós precisamos trazer presente primeiro o Concílio Vaticano II, né? E depois alguns documentos que eu trouxe 3 somente, mas tem uma série de documentos da Igreja, sobretudo da Igreja no Brasil, que vai nos ajudando a entender, a fundamentar, né? E, a entender a missão de cada cristão, de cada cristã, na ação evangelizadora da Igreja, né? Então, eu começo recordando o Concílio Vaticano II, né? O Concílio Vaticano II, ele traz um elemento bastante importante, né? Que é o conceito de igreja ministerial, né? Igreja dos ministérios instituídos e dos ministérios não instituídos, né? Aonde não existe um ministério maior ou melhor do que o outro, né? Aonde todos os ministérios são importantes para se alcançar êxito na ação evangelizadora, né? Aonde os ministérios ordenados são importantes, né? Mas também os ministérios confiados aos leigos e leigas são importantes, né? Então ninguém está acima, ninguém está abaixo, né? Todos estão juntos, unidos. Igreja dos ministérios, né? E aí aqui, nesta igreja ministerial, o Concílio Vaticano II traz um conceito bastante importante de igreja, né? Igreja, povo de Deus, né? Então a igreja não é só o bispo, a igreja não é só o padre, a igreja não é só o diácono, né? Ou no plural, não são só os bispos, só os padres, só os diáconos, mas a igreja é todo o povo de Deus, né? Se é todo o povo de Deus, a igreja são os ministros ordenados, mas também são os ministros leigos e leigas que participam do sacerdócio comum de Cristo Jesus, né? E a partir deste conceito, igreja, povo de Deus, então nós temos um outro conceito que é o conceito chamado comunhão-participação, né? Aqui, neste conceito, a gente vai compreender de fato, né, a importância de cada cristão leigo, de cada cristã leiga, né, na ação evangelizadora da igreja. Comunhão-participação nada mais é do que todos participarem das decisões, todos participarem do planejamento, todos assumirem de maneira responsável a tarefa na evangelização.
Comunhão, participação significa diálogo constante. Comunhão, participação significa escuta constante, né? É bonito agora, por ocasião da Assembleia da Igreja na América Latina e no Caribe, né? O processo que está se fazendo de escuta, chama processo eclesial de escuta, né? Eu mandei no grupo das coordenações, e tem gente do cursilho no grupo das coordenações, né? Mandei o link de acesso, de como pode participar individualmente, coletivamente, do que agora mesmo o Papa Francisco tem insistido, que é sinodalidade, né? Que todo o planejamento, todas as decisões, né, seja construída a partir da escuta, e não da escuta de um, de dois, de três, né, senão da escuta de todo o povo de Deus, né, onde estão todos os ministros, né, os ministros dos ministérios ordenados e os ministros que participam através destas 3 missões que já trouxe anteriormente, que é a missão de profeta, sacerdote e rei, né? Depois vocês podem procurar, porque já está vencendo o prazo, até dia 15 de julho que pode participar, individualmente ou coletivamente. Então a sinodalidade, ela é um dos aspectos desta visão, né, da Igreja Povo de Deus, que vai sendo construída na comunhão participação, né? E aqui, então, é importante lembrar de uma série de aspectos, né, que vai fazendo com que haja esta comunhão participação, né? A importância dos conselhos, a importância das coordenações, né? A gente pensa a nossa igreja, seja na esfera nacional, seja na esfera regional, seja na esfera diocesana, seja na esfera das paróquias, das comunidades, né? A importância das assembleias, né? Veja a nossa diocese, graças a Deus, todos os anos, mesmo com a pandemia, nós conseguimos realizar as assembleias diocesanas, né? Que é um momento oportuno de a gente também escutar, partilhar, né? De organizar a vida, a ação da evangelização de maneira conjunta, né? Então a gente precisa ter este cuidado, né? Para fazer valer o critério da comunhão, participação, a gente precisa desses momentos importantes. Na paróquia é o CPP, nas comunidades os CPCs, né? Aqui, por exemplo, no cursilho, né? As coordenações paroquiais ou a coordenação diocesana, né? E aí um critério que a gente tem que ter bastante cuidado, né? Para a gente não desidratar o critério comunhão, participação, é dizer, eu faço tudo que o meu coordenador manda. Eu faço tudo que o meu padre manda. Não, isso não é participação, comunhão, né? Nós precisamos entender que na Igreja Povo de Deus, na Igreja dos Ministérios, a gente constrói juntos, dialogando, conversando, né? Tomando as decisões sempre juntos, nesses tantos de lugares aí que eu já indiquei, né? Aonde todos têm voz e têm vez. Todos têm voz e têm vez, né? Então a gente começa a romper com uma série de conceitos, né? Que acabam atrapalhando no êxito da ação evangelizadora, né? Porque acaba centralizando demais em uma pessoa ou em algumas pessoas, né? E a proposta é justamente a descentralização. A Igreja Comunhão, Participação, Igreja Povo de Deus, né? A Igreja Ministerial é esta igreja descentralizada, né? Que vive constantemente o processo de diálogo, o processo de escuta. Então, é necessário este conceito para entendermos a missão de cada cristão batizado, de cada leigo, de cada leiga, na ação evangelizadora da igreja, né?
E depois, então, temos os documentos da igreja. Eu disse que traria alguns, nós temos uma série de documentos, né? Mas eu trouxe somente 3 que estão entrelaçados entre si e que não podem nunca ser esquecidos, que precisam sempre ser visitados, né? Primeiro eu trouxe o documento da CNBB, documento 62, esse documento que trata da missão e ministérios dos cristãos leigos e leigas, né? E falando da missão de cada cristão e cristã, né? Então ele vai trazendo estes critérios importantes que se fundamentam na comunhão-participação, né? E o documento, parafraseando o parágrafo 31 da Lumen Gentium, né? Luz para as Nações, né? Ele traz no número 101, este documento aqui, né? Ele traz uma expressão chamada a índole secular do leigo, né? Que nada é que a responsabilidade que cada cristão leigo tem de evangelizar, de contribuir, de colaborar de maneira autônoma, né? Aqui tem que ter cuidado com a autonomia para a gente achar que agora pode fazer de maneira subjetiva, não é isto, né? Mas no sentido de que cada cristão leigo pode e deve, tem a missão de anunciar o Evangelho, né? Isto não é tarefa só dos ministros ordenados ou dos religiosos e religiosas, né? A missão de evangelizar é de todas as pessoas, né? De novo volto lá para o início, né? Ide por todo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura, né? Ou ainda, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes, para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça, né? Então, é tarefa de todos nós, né? Tarefa de todos nós. Evangelizar, participar da ação da evangelização na igreja. Então, um documento bom que não pode ser esquecido, minha gente, nunca, né? Depois, associado a este documento, nós temos um outro documento bonito, este é mais próximo, mais perto de nós, né? Que é o documento 100, este documento aqui, né? Bonito, bom, e a gente tem que lê-lo todo, né? Não é só ler os números que nos agradam ou não, né? Porque às vezes a gente tem isso também. A gente só lê aquilo que agrada a gente, né? E não é bem assim, né? Mas aqui no documento 100, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, a conversão pastoral da paróquia, né? Dentre todos os elementos que se tem, né, que a paróquia precisa se converter, né, se traz a descentralização, né? Por que se fala da descentralização? Né? Nessa perspectiva do fortalecimento das comunidades, né? Sabendo que a comunidade é um lugar onde cada cristão, cada cristã é chamado a viver a sua fé, é chamado a testemunhar a sua fé, né? É chamado a contribuir na ação da evangelização. Então a gente começa também a descentralizar tudo da matriz, né? Que também é uma comunidade, né? Eu participo da paróquia, né? Mas de qual comunidade da paróquia, né? É isto que é importante a gente entender. E aí, já lembro agora que nós estamos em um processo bonito de preparação, né, para o 15º Intereclesial das Comunidades. O que é isto? O que é o 15º? Né? Um ponto de chegada e um ponto de partida. Na perspectiva de quê?
de fazer valer o documento 100, né? De fazer valer esse conceito de que os cristãos leigos e leigas vivam a sua missão junto com aqueles que são ordenados, levando em consideração a animação, o fortalecimento, a vida das comunidades, né? Então, descentralizar, né? Valorizar as pequenas comunidades e ali cada homem, cada mulher viver e testemunhar a sua fé, viver e testemunhar o reino de Deus, né? Então, ação evangelizadora com a presença, com a participação do cristão, da cristã, do leigo e da leiga, né? E mais recente, né, nós temos este outro documento, documento 105, né? Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo. Vejam, minha gente, eu quero deixar bem claro que esses documentos eles não estão vindo para suprimir a presença do ministério ordenado na igreja. Não, né? Eles nos são postos para dizer que, e sobretudo o documento 105 vai trazer este conceito, né? Na corresponsabilidade de cada um, de cada uma, na corresponsabilidade de cada um, de cada uma, a obra da evangelização vai sendo feita, vai sendo realizada, né? Então, na corresponsabilidade de cada cristão leigo e leiga, fazendo comunhão, participação com os ministros ordenados, a obra da evangelização, né, vai acontecendo. O evangelho vai sendo difundido, o reino de Deus vai sendo construído, né? E aí, e este documento ele é direcionado para os leigos e leigas, né? Ele traz uma série de elementos importantes dentro dessa perspectiva da participação, da corresponsabilidade na ação evangelizadora da igreja, né? Primeiro dizendo que cada cristão leigo e leiga precisa ser sal e luz, né? Evangelho de Mateus, capítulo 5, né? Cada cristã, leigo e leiga, precisa ser sal e luz, corresponsáveis na ação evangelizadora da igreja, né? E aí traz 3 lugares importantes. Eu sempre gosto de recordar estes lugares e agora aqui na live vou trazer também, né? Primeiro lugar, em casa. Primeiro lugar, que o documento chama de igreja doméstica, né? Eu preciso ser sal e luz na minha casa, né? Com os meus. Preciso viver a missão, a evangelização na minha casa, como bom pai, como boa esposa, como boa mãe, como bom esposo, como bom filho, como bom irmão, né? Como família, né? Então, eu preciso, neste lugar, na igreja doméstica, então, ser sal e ser luz. Depois, na minha comunidade de fé, né? Lembro lá do documento 100, né? Seja na comunidade matriz, seja nas outras comunidades que no seu conjunto, né, é a paróquia, né? Então eu preciso viver a minha fé, preciso dar testemunho, né? Preciso colaborar, porque cada cristão leigo é corresponsável, preciso contribuir, né? Preciso participar. Por isso que quando tem o CPC, Conselho Pastoral Comunitário, o CPP, Conselho Pastoral da Paróquia, a Assembleia Paroquial, eu tenho que estar ali, né, para poder ajudar a refletir, para poder ajudar a pensar. E não só ali, mas preciso ser presença ativa, né, e viva e dinâmica no testemunho do Evangelho, né? E na sociedade, sobretudo hoje na sociedade, né? Sempre costumo dizer, nós precisamos ser os promotores de vida nessa sociedade tão doida, né? Marcada por uma série de coisas ruins, né? Por uma série de contradições.
Nós não podemos negar o Evangelho. A gente tem que ter muito cuidado. O Evangelho não é negociável, né? Não dá para negar alguns princípios do Evangelho por conta da minha visão subjetiva. Eu preciso, como corresponsável na ação evangelizadora da Igreja, viver na sociedade o Evangelho na íntegra, né? Tudo aquilo que Jesus ensinou, fez, né? E que constrói o reinado, né? Então, na sociedade, nesses 3 lugares. E aí, concluindo, né? Nós temos o pontificado do Papa Francisco, né? Que tem insistido sempre, o Papa, né? Insistido na importância de cada cristão leigo e leiga na ação evangelizadora da Igreja, né? Que cada cristão leigo e leiga seja instrumento, né? Instrumento que leva adiante, né? A palavra de Deus, que leva adiante o Evangelho, né? Então, que cada homem, cada mulher viva a sua consagração, viva a sua eleição, viva o seu chamado, né? De modo, então, concluindo até mais cedo do meu tempo, né? Porque já levantaram uma placa para mim, vocês não sabem, mas aqui eu estou vendo, né? Então, concluindo, né? Então, todos nós, né? Temos a responsabilidade de sermos aqueles e aquelas que vão anunciando, testemunhando o Evangelho, o Cristo, né? Fazendo com que o reino de Deus comece a florescer aqui e agora, na perspectiva de um dia, né? Quando for a hora, na plenitude do céu, experimentarmos a vida eterna, né? E aí é bom lembrar daquilo que São Paulo diz: ai de mim se eu não evangelizar, né? Vamos dizer juntos: ai de mim se eu não evangelizar. Olha, eu acho que é isto, né? Estou muito feliz de estar aqui, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, se tiver, então acho que pode ser feita, né? Se eu não souber responder, eu pergunto para os universitários. Muito bem, padre. Muito obrigada pelo seu sim, por estar aqui conosco. Tivemos muitas participações, mas até o momento nenhuma pergunta. Acho que foi bem esclarecedor, que nós possamos, né, compreender aí e assumir o nosso mundo sacerdotal, né, que nos foi confiado aí no nosso batismo, e que possamos assumir essa missão, né, e dar continuidade no que Jesus espera de cada um de nós. Então, nosso muito obrigada pelo seu sim aqui mais uma vez conosco. Sei que o senhor está agora muito mais atarefado, mas graças a Deus conseguiu, né, um horário aí, uma data para estar conosco aqui. E a Paróquia Santa Cruz, né, está encerrando aí as suas escolas de formação. Agradecer, né, por todas as lives que estiveram à frente. E já, desde agora, acolher os jovens que estarão conosco na próxima segunda-feira, conduzindo as escolas, né? Terão aí 3 encontros conosco. Sejam bem-vindos desde já. E nós estaremos com o seguinte tema na próxima escola: a importância do sono, com a jovem Aline Torcato, né, psicóloga, que estará conosco com este tema. Então, um tema importante aí para que nós possamos, né, também estar cuidando da nossa saúde. E nós vamos para os avisos. Show de prêmios da Paróquia São José Operário, que acontece no dia 12 de setembro, o valor da cartela R$ 30. O nosso irmão Jânio conta com a sua ajuda. Procure-o, né, para comprar a sua cartela ou ainda o ajudá-lo nas vendas. A Pastoral da Pessoa com Deficiência, né, está realizando uma feijoada no dia 10, agora, próximo sábado. Todos os decolores da Paróquia Santa Terezinha têm convite, né? Procure aí os nossos irmãos no valor de R$ 25. Vamos contribuir também
Nós também convidamos a Paróquia Santa Cruz, né? Convida você a estar conosco na quinta-feira, dia 8 de julho, onde haverá uma missa em ação de graça pelos 15 anos de ordenação do nosso pároco e 40 anos de nascimento. Então, você é convidado a estar conosco, ou de forma presencial, ou através das redes, né, sociais, acompanhando esse momento de louvar e agradecer pelo dom da sua vida e pelo seu sim à nossa amada igreja, né, e a cada um de nós. Também relembrando o retorno da escola de teologia, escola que fala? Curso de teologia, né? Formação. Procure a secretaria da sua paróquia, né, aqui na secretaria da diocese, faça a sua inscrição, venha fortalecer o seu tripé. Isso é muito importante para que nós cristãos tenhamos, né, fundamento naquilo que nós pregamos, naquilo que nós falamos, para que nenhum outro venha te deixar em dúvida, né? Conhecer um pouco mais da sua igreja por dentro, tá? Então, ela retornará de forma virtual, né, remota, e assim que possível, de forma presencial. Lembro também a todos os membros do GED que a nossa reunião na segunda terça-feira do mês será na próxima semana, na terça, dia 13/7. Então, você que esteve conosco até esse momento, nosso muito obrigada, nossa gratidão, que nós possamos continuar fortalecendo o nosso tripé de oração, formação e ação, e que mesmo longe dos olhos estejamos sempre perto do coração, né? Então, assim, que nós possamos ser esse canal de luz, esse sal, esse fermento, que é esperado de cada um de nós leigos, né, nessa missão profética. Decolores? Viva a vida! O senhor faz a nossa oração? Faço. E aí eu quero só insistir, né, neste último convite, nesse aviso que a Márcia deu, a Escola de Teologia para Leigos, né? A gente precisa conhecer cada vez mais para darmos razão daquele que nós acreditamos, né? Porque quando a gente conhece, a gente sabe dar razão, né? Então, vamos retornar à Escola de Leigos. A proposta é que a gente retorne na última semana do mês de julho, mas as inscrições para primeiro ano só vai até dia 15 de julho. Então você pode fazer a sua inscrição na secretaria da sua paróquia, né? Pode pedir lá, foi enviado para todos, né? Ou você pode solicitar aqui na Cúria Diocesana, pode passar aqui com a Eliene, ou ainda é possível acessar um link, depois a Márcia pode colocar o link para vocês, né? E ali naquele link, então, fazer a inscrição, né? Eu lembro que a Escola de Teologia para Leigos, ela tem uma taxa de inscrição para os 3 anos, é única, você vai pagar R$80 para se inscrever. E depois tem anuidade, né, de R$390, que pode ser parcelada em 12 vezes. No card nós colocamos 24 parcelas de R$47 e alguma coisa, né? Mas é possível fazer em 36 vezes, que daria os 3 anos, né, no valor de R$32,50. Né? Alguém na comunidade disse, padre, mas se eu quiser pagar tudo de uma vez, não tem problema também, né? Tá? Isto a gente pode ir conversando e dialogando, né? Então, faça a inscrição, lembrando que a inscrição só vai ser validada mediante o pagamento da taxa de inscrição, tá bom? Então, esta é a propaganda, tá bom? Vamos então pedir a Nossa Senhora que nos proteja, que interceda pela nossa Igreja Diocesana, sobretudo neste momento em que estamos no advento de um novo bispo, né? Na espera de um novo bispo, né? Que Nossa Senhora possa velar, interceder pela nossa Igreja e possa interceder, sobretudo, pela nossa missão, né? Para que juntos, né? Juntos, eu terminava aquela carta quando assumi a administração diocesana dizendo, juntos somos mais fortes, né? Para que juntos a gente continue sonhando e fazendo acontecer, né? O desejo de Jesus, o seu reino de amor, o seu reino de justiça, o seu reino de igualdade, né? Para que juntos a gente vá construindo a nossa santidade
a certeza de um dia também, juntos, né, no céu, a gente contemplar Deus face a face. E que Nossa Senhora possa, então, interceder por todos nós. E, sobretudo, vamos pedir a proteção de Maria, as famílias enlutadas, por todos os tipos de mortes, mas neste contexto, as vítimas do Covid-19, né? Rezar por aqueles que faleceram de todos os tipos de morte, mas neste contexto, os pela Covid-19. Sejamos indiferentes não, minha gente. Né? Vamos ser indiferentes com a dor do outro, não. Né? Temos que pedir todo dia a Deus isto, né? Para não nos fazer indiferentes, querendo justificar coisas que não têm justificativa. Né? Então é hora de solidarizar, rezar, esperar, né? Que tudo isso termine e a gente possa viver bem, sem perder, né, a sensibilidade do coração. Que Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Decolou. Viva a vida. Obrigada a todas as paróquias e setores aqui conosco. Ardorosa de ser bom cristão,